Fala aí pessoal, Matheus aqui da MS. Hoje eu estou aqui num ambiente diferente, estou aqui no meu Windows para mostrar para vocês uma demonstração de um dos tópicos que eu vou abordar no curso de esteganografia que eu estou para lançar aí. E um desses tópicos vai ser payload, keylogger, trojan, vírus em geral, e como você usa a esteganografia para ocultar esses arquivos de forma sutil, sem ter que utilizar várias e várias camadas de criptografia e um monte de programa diferente. Esses kits para Trojan que o pessoal deixa aí, NJHAT, essa coisa toda. Então, quem tiver interesse em adquirir o curso, eu vou estar postando aqui na versão nova do blog, tá? Se alguém quiser dar uma olhada, e também na página. Então, peço para quem tiver interesse estar acompanhando aí a página que eu vou postar lá. E o tópico que eu vou abordar hoje em específico vai ser um reverse shell feito em Python, muito simples. Ele deve ter aí umas 15 linhas de código. Então não vou mostrar o código dele, nem o processo de criação, eu vou só demonstrar para vocês como funciona, tá? Toda essa didática vai ser abordada no curso. Vou ensinar como criar ele do zero, como ele funciona, por que o antivírus não detecta, como fazer para ocultar ele numa situação real, enfim, quais programas usar, como funciona a esteganografia em si, eu vou abordar tudo isso. Então aqui é o exploit que eu fiz em Python, tá? E eu utilizei aqui o PyInstaller para poder compilar ele aqui como executável, certo? Tá aí. E eu vou então escanear ele aqui com o Avast, por exemplo. Eu tentei instalar também o Kaspersky, porém no Windows aqui eu não estou conseguindo. Tá aí, tudo certo. É a versão atual do Windows, a última versão do Avast. Vou escanear aqui também com o Windows Defender. Vou verificar ele aqui. Então selecionar a pasta e ele vai verificar a pasta toda e 0 ameaças encontradas. Então ele não está sendo reconhecido, então eu vou abrir aqui o CMD e vou navegar aqui até a pasta onde está o Python e vou executar aqui o exploit primeiro em Python para vocês verem que o script está funcionando, e vou deixar aqui o netcat escutando na porta 80, certo? E vou aqui executar o exploit. Tá ali, na hora ele já recebe a conexão, continua aberto aqui. Claro que foi rápido porque eu estou usando aqui a máquina local, né? Mas então basicamente o que isso aqui faz é que ele abre um socket que eu já ensinei a criar aqui no canal, e ele usa duas funções nativas do Python para conseguir transferir as informações de uma máquina para outra. Então eu não boto nenhum tipo de shellcode, nenhum tipo de arquivo externo, é só o exploit em si, só o arquivo, e ele simplesmente interpreta comandos, certo? Então eu tenho agora acesso, digamos que o Linux aqui é a máquina do atacante e o Windows é a máquina do alvo. Então o alvo, digamos que você disfarça esse executável aqui, que aqui no caso ele está até com o ícone do Python porque eu não fiz a conversão ainda. Mas você pode muito bem vir aqui e apagar os metadados, que eu já ensinei também no canal como editar. Pode trocar o ícone e pode muito bem juntar ele com as técnicas de esteganografia que eu também mostro no curso em algum outro programa. Dada a seguinte situação: 2020, pandemia, certo? Boa parte das pessoas em home office. Muitas pessoas usam Zoom, Skype, Discord, e esses aplicativos de reunião, de contato. Você pode muito bem integrar esse programa em um executável, em um instalador de algum tipo desse programa, em um jogo, em um suposto crack ou qualquer coisa, e quando a pessoa executa, você tem aqui acesso à máquina, certo? Então se eu der aqui um whoami ou se eu der um netuser, qualquer comando que o Windows entenda, é um ipconfig, ele vai interpretar e vai mostrar que é o meu computador mesmo. Então deixa eu cancelar, vou fechar aqui a conexão, vou fechar o exploit e vou agora abrir o executável do exploit para vocês verem que também funciona, certo? Então vou deixar aqui a porta escutando de novo e vou abrir ele aqui. Executei, ele não aparece nada,
Ele só aparece que está carregando ali no ícone do mouse, certo? Não abre nada, não abre o CMD, não abre nenhum tipo de janela. Ele simplesmente abre aqui a conexão e do mesmo jeito, aqui os mesmos comandos, as mesmas configurações, a mesma resposta, tá? Para mostrar para vocês que realmente funciona, e isso funciona em qualquer outra máquina. Como eu estou dizendo, eu estou usando aqui o Windows 10 na versão mais nova, o Windows Defender, tudo atualizado. O Avast eu baixei agora na hora para poder fazer a execução, e ele simplesmente não é reconhecido, porque não tem nenhuma string suspeita, não tem nenhum shellcode, não tem esse programa em si, ele não executa nada, ele simplesmente recebe e envia informações de volta. Então se eu não executar nada, ele só vai ficar aberto aqui. Se eu quiser executar alguma coisa, ele vai executar, certo? Então, por exemplo, um programa para gerir uma rede de FTP, um servidor FTP. Se você baixa um programa desse, ele faz a mesma coisa. Ele abre um socket, cria conexão entre dois pontos e troca informações. Então, se um antivírus for reconhecer isso aqui que eu fiz como um vírus, como algo malicioso, algo que vá danificar o sistema, qualquer programa que abra um socket e troque informações seria considerado também um vírus. É isso que esse pessoal que faz Trojan, esse pessoal que se diz hacker, não sei o que, e que invade o PC de todo mundo, não entende que um vírus é só uma troca de informação, é um ponto enviando dados para outro ponto, e não tem nada de errado nisso. Então a solução não é tentar camuflar o programa com 40 programas diferentes e criptografar tudo e fazer um monte de coisa, sendo que isso aqui é muito simples, o negócio só foi feito e compilado e já está funcionando. Agora o único processo que teria que ser feito seria disfarçar ele em outra coisa, né, porque ficaria muito suspeito. Um programa aqui com esse ícone chamado exploit. Se você entrar aqui, ó, o processo dele também está como exploit, então claro que teria que ser polido, né? Você teria que, então quando eu fecho aqui ele até vai encerrar a conexão. Deve ter mais um processo. E ele encerra a conexão quando fechado. Então, claro que isso aqui não poderia ser tão suspeito, mas aí basta a imaginação, certo? E além disso, você poderia também integrar algum outro script que fizesse com que quando a conexão fosse aberta, ele te enviasse algum tipo de aviso, um e-mail ou qualquer coisa do tipo, ou até um pacote de volta, de forma que não fique suspeito. É um programa que abre um socket, troca informações, e se essas informações estiverem trafegando, ele vai enviar um e-mail para tal lugar, ou ele vai mandar algum pacote para uma porta em específico. Então as possibilidades aí variam simplesmente de acordo com a imaginação de cada um. Isso aqui foi só para demonstrar para vocês um dos tópicos que eu vou abordar no curso, certo? Vou falar bastante sobre isso, sobre como ocultar as coisas de forma menos suspeita, tá? Então isso aqui é só demonstração. Quem tiver interesse, só ficar de olho lá no Instagram, no blog e tal. Até mais, pessoal!